Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como vocês sabem, a sexta-feira ela nunca decepciona e hoje ainda é dia de dossiê. Diferente dos últimos vídeos, hoje não começaremos pela denúncia de Bolsonaro, mas pelo processo que está rolando lá nos Estados Unidos. Além de sair algumas notícias, Paulo Figueiredo fez uma postagem que agora a ficha caiu na minha cabeça. A ficha caiu. E aí eu vou explicar pra vocês por quê. Beleza, né? Eu não quero ser processado por ninguém. Óbvio, Deus é mais. Só que essa questão que tá rolando no Brasil, esses burburinhos, tinha uma coisa que a imprensa tava pontuando, né? O próprio advogado do Trump pontuou que é sobre a rede social do Trump, tá usando a tecnologia da Rumble, e eu não tava entendendo muito bem isso, e agora eu entendi. Entendi com a imagem, e acho que vocês vão entender também, e acho que você vai entender o que tá passando pela minha cabeça. A gente começa falando sobre isso e aí depois a gente entra na questão da denúncia. E pra, não vou dizer, né, desespero, que a Globo não tá desesperada, mas pra importunar a Globo, os outros portais da imprensa seguem publicando notícias que eu acho que são mais favoráveis para Bolsonaro do que as narrativas que a Rede Globo vem vendendo. Aí eu quero mostrar para vocês alguns comentários, algumas ponderações, como por exemplo, o fato de Bolsonaro tender a ser julgado na primeira turma e não no pleno. Além de jornalistas comentarem sobre isso, o ex-ministro Marco Aurélio Mello também fala sobre este assunto. Aí tem algumas coisinhas a mais que a Folha publicou, a UOL publicou, coisas envolvendo o Cid. Um novo personagem aparece na história que fazia reuniões com Bolsonaro, a lenda Augusto Aras. E sobre a história do Aras, tem um vídeo, rapaz. Não é da delação do Cid, não, é melhor ainda, melhor ainda. Aí depois tem umas coisinhas relacionadas à eleição 2026, porque a imprensa também já tá olhando esse cenário, né? O Lula meio fraco, o Bolsonaro outra vez fora do jogo. A gente pode caminhar com o centro democrático, a terceira via. E aí tem um monte de coisa pra gente comentar também, para no final a gente falar de um assunto que eu não posso deixar esse assunto passar batido. Eu tava doido pra comentar com isso nos últimos dias. E você, enfim, tem uma coisa que eu vou falar no segundo tema, deixa pra que eu chegar lá. Voltemos a falar de USAID. Voltemos a falar de denúncias que estão rolando no Brasil. E vamos começar que a introdução já tá gigantesca. Olhei aqui para lá, tá com 2 minutos e meio. E vejam só. Bolsonaristas e Trump manipulam a armadilha contra o ministro. Pois bem, e hoje é meu chat. Ele segue aí, trazendo alguns cenários, né? Alguns desdobramentos sobre os casos que estão acontecendo, né? O pessoal aí se movimentando. Isso aqui foi 5h30 da manhã de ontem, antes das decisões aí, né, de multa, bloqueio do Rumble, já foi bloqueado de novo, aí vocês vão entender. O Jamil Chad fala assim, o palco de uma crise política entre Trump e o Brasil está montado. Pois bem, a decisão do ministro dá 48 horas para que o Rumble indique o representante legal no Brasil é a oportunidade que bolsonaristas e a base do governo de Trump manipularam para justificar uma eventual ação contra os brasileiros. Então, vejam, o Jamil Chad está dizendo que o governo Trump, a base do governo Trump com o Bolsonaro, estão fazendo tudo de propósito. Né? Uma ação coordenada, mas tudo bem. Para eventuar, eles vão agir, querem agir contra o juiz brasileiro. A avaliação é de que esse processo contra a Rumble, tudo mais, todo esse processo transformou essa situação meio que numa armadilha. O que aconteceu? Em dezembro de 2023, o Rumble foi fechado no Brasil. Oficialmente, a empresa indicou que, por discordar da decisão do ministro de remoção do conteúdo do Monark, ela optou por deixar o país. Mas a companhia retomou suas atividades em fevereiro de 2025, indicando que a vitória de Trump na eleição nos Estados Unidos teria facilitado essa decisão. Com seu retorno, contas que tinham sido banidas, como a de Alan dos Santos, foram retomadas. Aí veja. A armadilha estava montada. Montou a trap. O CEO da empresa, o Chris Pavlovski, indicou que não cumpriria as decisões do Supremo e, caso seja suspensa, observadores nos Estados Unidos e no Brasil apontam que o banimento pode se transformar numa crise diplomática. Vai vendo. Trump usa a Rumble como plataforma para sua própria rede social e um ataque contra a empresa seria considerado um ataque contra os aliados da Casa Branca. O advogado do Trump aí falou isso, né, da Trump Social. Paulo Figueiredo falou assim, e eu tava sem entender. Porque eu sou um cara, eu entendo um pouco de tecnologia, mas sim, né, uso a plataforma, a rede social, tá assim. Não tinha caído a ficha na minha cabeça.
E acho que vocês vão entender já já. Ah, fica olhando assim, né? Pô, usa a plataforma, né? Se bloquear o Rumble. Mas eu não estava conseguindo compreender o fato do... O que poderia... Como o banimento do Rumble poderia prejudicar a rede do Trump? Na minha cabeça era um negócio tipo, sei lá, de reputação, sabe? Ah, os negócios lá, bota uns vídeos, você não pode assistir meus vídeos porque, sei lá, o Rumble tá fora do ar. Enfim. Os indícios de uma ação contra o brasileiro, de fato, ficaram claros no processo movido pela Rumble e pela empresa Trump contra o ministro. No documento, os advogados destacaram como Trump assinou a ordem executiva que permitiu adotar sanções e confisco de bens de membros do Tribunal Penal Internacional sob a justificativa de que estava ameaçando a soberania dos Estados Unidos. Agora, a defesa do americano considera que Aya e o ministro agem da mesma forma, supostamente violando a soberania americana. E para completar, a defesa de Trump faz um alerta. A Ordem Executiva 14.203 adverte sobre o precedente estabelecido com tribunais internacionais ou estrangeiros que reivindicam autoridade sobre nações que não consentiram com a sua jurisdição. As ações do ministro, se não forem controladas, criarão um precedente perigoso, pelo qual tribunais estrangeiros poderiam rotineiramente impor suas leis às empresas americanas se elas decidissem ignorar os canais legalmente estabelecidos. O palco, portanto, está montado para uma crise política entre Trump e o Brasil. Pois bem. Aí, o dia avança um tiquinho. Meio-dia. Lá vem Paulo Capelli. Ministro dobra a aposta contra Trump e o Musk. No mesmo dia que se tornou alvo do processo, o ministro determinou a multa de 8 milhões no Twitter, Elon Musk. Na Casa Branca é braço direito do presidente. Além da data, outros detalhes chamam a atenção na relação do magistrado. Ao processar o ministro, a empresa de Trump o acusou de promover censura, a ordenar bloqueio do perfil do Alan. O ministro, por sua vez, aplicou uma sanção milionária, alegando que o X não forneceu os dados cadastrais do Alan. Aí tem nesse empurra e puxa. Há mais curiosidade nesse round. A ação do grupo de Trump foi movida em conjunto com a plataforma de vídeos Rumble, também nesta quarta, que deu 48 horas para o Rumble apresentar o representante. Com os movimentos, o ministro dobra a aposta contra Trump e Elon Musk. A reação é um indicativo de que o magistrado não recuará nas determinações de bloqueio de contas de pessoas investigadas no inquérito das milícias digitais. E mais do que isso, reforça o ímpeto do ministro de avançar na questão. Aí o dia passou mais um pouquinho e pronto. Mandou bloquear o Rumble. Bloqueia essa porcaria aí. Tá enchendo o saco. Tira do Brasil. Pois bem. O ministro manda suspender Rumble no Brasil em meio a embate com plataforma. O ministro cita descumprimento de decisões judiciais. Plataforma e empresa de Trump entraram com ação contra magistrado lá nos Estados Unidos. Aí, só um destaque na decisão. Tá nesse parágrafo aqui, né? Na avaliação do ministro, o CEO do Rumble incitou ódio contra a corte ao postar, aspas, a Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos veremos no tribunal. Aí já viu, né? Gritaria. Pois bem, vê só. Trump usa a plataforma da Rumble. Eu tava sem entender. Aí agora eu entendi. Eu realmente entendi. Por que cargas d'água, um bloqueio do Rumble pode afetar a rede do senhor Donald? Não é o Pato Donald. Gente, olha só. O Trump, ele realmente usa a rede social dele. Ele segue usando, né? Ele se comunica por lá. Ele quer que o pessoal vá lá para a Truth Social. E qual é o ponto? Quando você está no seu telefone, no seu celular, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você abre o Twitter, você está passando lá no feed, que aparece aquele videozinho. Para aquele videozinho aparecer, tem todo um aparato que parece muito simples para você, mas não é tão simples. Não é só, sabe, um simples código, um simples software. Você tem um servidor para armazenar o vídeo, a forma como aquele vídeo, um recurso recursivo, você convocar aquele vídeo para aparecer na timeline, numa postagem, enfim, aspectos técnicos, né? O vídeo que você manda, ele tem que estar salvo em algum lugar. Então, assim, não é só a questão dos servidores. E aí, qual é o ponto? Aí agora eu entendi nessa imagem. Os servidores que o senhor Trump usa na rede social dele, ou seja, quando você sobe um vídeo lá na rede dele, como você diria no Instagram da vida, como é no Twitter da vida, quando você faz esse upload e você quer lá ver o vídeo, a base tecnológica que permite isso
É Rumble. Então, o que o Paulo Figueiredo tá mostrando aqui nesse print é o quê? Você baixa a Truth Social, a rede social do Trump. Você acessa ela. Só que quando você passa o feed de notícia, os vídeos não aparecem. Os vídeos não dão play. E por quê? Porque os servidores onde os vídeos estão salvos são os servidores da Rumble. E a Rumble está bloqueada. Então, na hora que o aplicativo ele tenta entrar em contato com o servidor de mídia, de vídeo, para obter acesso, não tem. Aí agora você entende por que tá falando que, cara, uma ação contra a Rumble prejudica a rede do Trump. E aí, como é que resolve isso? Você entendeu? E esse é um problema do mundo moderno. Quando o direito surgiu, não sei quantos bilhares de anos atrás, não tinha internet, sabe? E as coisas no passado eram meio que locais, né? O hardware, a parte de maquinário, as empresas, estava tudo dentro delas. E hoje a coisa vai começando a se modificar cada vez mais, né? Com as nuvens da vida, etc. E aí o cara fala, cara, eu vou montar a minha rede social, mas vou usar a base, vamos falar assim, né? A base de hardware, a questão técnica, né? O maquinário. O maquinário eu vou usar de outra pessoa. Então você tá entendendo qual é o ponto? Você bloqueou o Rumble. Mas agora a rede do Trump não funciona no Brasil. Ah, mas eu não bloqueei a rede do Trump. A culpa não é... Mas a internet é meio complicado, né? A tecnologia muda. Então, não sei o que vai sair disso, mas deu... Agora eu consegui entender. Agora eu consegui entender porque o pessoal tá falando, ó, mexendo no Rumble vai atrapalhar a rede do Trump. Agora eu entendi. Enfim, né? Se Trump queria que o vídeo dele passasse no Brasil, não tá passando. Senhor Donald, os seus vídeos não estão disponíveis para os brasileiros. Tá achando ruim? Dá queixa no Procon. Eu acho que isso vai dar treta, viu? Na boa. O que é que vai dar no final do dia? Não sei. Mas acho que vai dar treta. Acho que vai dar treta. Acho que vai dar treta. Vamos lá, né? Vamos falar do nosso companheiro Ruizão. A tropa está ganhando destaque agora na CNN, viu? Denúncia contra Bolsonaro não prova nada. Pessoal não diz nada. Quem diz é o nosso companheiro Ruizão. Legenda acredita que não houve absolutamente nada que pudesse ser considerado um golpe de Estado. Vejam só, né? A gente pegou no colo, rapaz. Viu nascer. Daquele jeito, o retorno dos rapazes. Compramos o passe na baixa. Ninguém queria saber dele. Agora tá aí, rapaz. Ganhando destaque na CNN. Piadas à parte, né? O PCO publicou nessa sexta um editorial que faz críticas à denúncia oferecida pela PGR contra Bolsonaro. Na avaliação da legenda de extrema esquerda, existe extrema esquerda, entre 2022 e 2024 não houve tanque nas ruas, não houve a pressão direta de governos estrangeiros, não houve aliciamento de grupos, né, com ferramenta para desestabilizar o regime, não houve absolutamente nada que pudesse ser considerado nem mesmo remotamente um golpe de Estado. De acordo com o posicionamento do Partido publicado no portal Diário da Causa Operária, o PGR tomou medidas repressivas absolutamente ilegais e inconstitucionais ao denunciar 34 pessoas na enquete elaborada a partir do relatório da PF. Aspas. Por um trecho do editorial. A denúncia do PGR traz uma série de elementos que, se incorporados definitivamente ao regime político, tornarão o Brasil uma ditadura ainda mais feroz do que se tornou após o golpe de 2016. O PGR estabelece, por exemplo, que uma liderança política criticar a atuação de ministros do Supremo ou o próprio sistema eleitoral brasileiro é o mesmo que integrar um plano para a abolição do indevidamente chamado Estado Democrático de Direito. Ainda segundo o partido, a atuação de Gonet não passa de uma encenação arbitrária que, para comprovar todas as suas ilações, basta a palavra de um delator, que no caso é o Cid. As 268 páginas de Gonet não conseguiram comprovar que houve tentativa de golpe de Estado algum, mas conseguiram revelar uma realidade muito preocupante. As instituições democráticas, controladas pelo grande capital, preparam um grande golpe contra os direitos democráticos do povo brasileiro. Conclui o texto. Aí estavam lá de novo. Processo contra Bolsonaro é uma farsa. Ruizão comenta. O indiciamento de Bolsonaro é Lava Jato número 3, considerado o mensalão como o primeiro.
E aí, para você entender, você tem, o que está na cabeça dele, ele fala o seguinte, que durante o julgamento do mensalão, foram utilizadas algumas ferramentas jurídicas que não deveriam ser utilizadas. Vamos falar assim. Pois bem. Aí o Ruizão diz que o processo é uma farsa, uma peça de ficção. Não dá para fazer um julgamento dessa natureza, isso não vai dar certo, apenas trará problemas ao país, ao povo, aos trabalhadores. A manipulação judicial não é progressista, não é democrática. Esse julgamento do Bolsonaro será um show de horrores e não vai dar em nada. À medida que Bolsonaro é incriminado, a força do bolsonarismo só aumenta. Tá aí. Pra minha surpresa, o Ruizão não me surpreende mais. O Ruizão, eu tô pedindo pra ele se conter, né? Ele tá muito bolsonarista esses tempos. Agora aqui me surpreende. Porque o Carlos Andreasa é um cara que odeia de verdade Bolsonaro, com todas as suas forças. E ver o Carlos Andreasa escrever essa matéria dizendo, com manchete, né? É incompreensível julgamento de Bolsonaro ser na primeira turma se o dos réus do 8 de janeiro foi no plenário. Eu falei, mas até o Andreasa está vendo problemas no Estado Democrático de Direito. O que é que está acontecendo com o Brasil? Só falta agora o Felipe Moura Brasil também escrever uma matéria. Aí fecha aí, né? Querem nos convencer de que o regime interno do Supremo seja peça inexpugnável. A história recente do bicho mostra o contrário. Voando de lá para cá, carregado pelos entes mais influentes da hora, a norma do Supremo tem mudado mais que regulamento do Campeonato Carioca. Eu não acompanho futebol para saber se o regulamento do Campeonato Carioca muda com frequência, mas aparentemente sim, né? O artigo 5, que trata de casos envolvendo o presidente, foi alterado 2 vezes desde 2020. Está lá. Hoje, não sei amanhã. Julgamento de ação penal terá lugar na turma do relator. Consta também no artigo 22 que o relator pode remeter ao plenário processo que avalie relevante. Pois bem, goste-se ou não do sujeito, e o cronista só tem certeza a respeito, julgar-se-á a um ex-presidente acusado de golpe de Estado. Quando coube à corte, em 2018, cuidar de habeas corpus de Lula, o relator decidiu que aquela questão jurídica, mobilizadora de divergências, seria analisada pelos 11. O habeas corpus de Lula, os 11 julgam. Lula recorria. E aí o Andreasa traz mais uma informação. Fora antes julgado em primeira instância. E Bolsonaro será diretamente na última. Bem, né? Se diretamente na última, é incompreensível que, tendo os réus dos ataques de 8 de janeiro de 2023 sido julgados no pleno, ele acusado de líder do movimento seja na turma. Se o líder, assim, se o Bagre está sendo julgado no pleno, por que o líder da coisa toda, né, assim sendo aí denunciado, e está sendo julgado só na turma? Dar ao sujeito tratamento distintivo será robustecer as certezas de que o direito vai submetido aos desejos do juiz vítima. Será impossível compreender os aditivos da cisão política que aprofunda a nossa depressão, sem considerar que milhões de brasileiros creem que foi Bolsonaro a sofrer o golpe, contra o qual, com razão, apenas reagiria. Porção gigantesca de cidadãos pensam assim. Vocês conhecem alguém no Brasil que acha que Bolsonaro que foi a vítima do golpe? Eu não conheço. Eu não conheço. Bolsonaro que tomou um golpe, ele estava tentando reagir? Não sei, né? Nunca ouvi essa tese. Até assim, né? Sem saber. Nossa, o Carlos Andreasa falando isso? Curioso, viu? Sentimento reforçado pelo trecho da sessão em que Mauro Cid, ameaçado pelo juiz investigador vítima, retificaria sua delação. Ia dar uma consertada, né? Fosse outro, fosse Moro, administrar aquela intimidação, a projetar responsabilização sobre a filha caso o colaborador não falasse a verdade, os colegas do ministro estariam chamando o expediente de pau de arara do século XXI. Eu acho que essa frase aí até já foi usada por alguém muito importante, né? Esse negócio aí de delação, né? Delatado, delator. Está sendo aí maltratado. Pois bem. Aí ele vai lá, continua falando um monte de coisa, para falar o seguinte. A administração viciada dos processos, condição para que, no futuro, os criminosos sejam reabilitados, as evidências contra si jogadas ao lixo
serve para casos de corrupção tanto quanto para tentativas de golpe. O mar vira. Já deveríamos saber. Né? Falando assim, ó, às vezes tomar algumas decisões que deixem brechas para questionamentos, né, anulações. Isso daí pode servir para o jogo virar, tanto em relação a casos de corrupção, como em relação a golpe de Estado. E a gente sabe que o mar, ele vai virando, né? O chicote, às vezes, na mão de um, vai para a mão do outro. O mundo dá voltas. A gente não sabe do dia de amanhã. Então, cara, é melhor a gente tentar seguir, né? Uma linha que é a mesma para um, é a mesma para o outro, né? Sem muita dor de cabeça, muitas modificações. Sei que o Andreasa não é de defender Bolsonaro. E ele tá fazendo aqui algumas ponderações que eu acho que pesam a favor de Bolsonaro. Você vê que o que o Andreasa está falando, além, eu vou frisar mais uma vez, é um cara que odeia Bolsonaro. Ele vem na mesma linha, poxa, de um jurista que passou mais de 3 décadas. Se não me engano, ele passou mais de 3 décadas na Suprema Corte, que é o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância, assim como foi o Lula, né? Marco Aurélio Mello defende que, após deixar o cargo, Bolsonaro se tornou um cidadão comum e, portanto, o julgamento deveria começar na primeira instância para garantir chances de recurso, né? Isso não vai acontecer. Mas é bom que o Marco Aurélio Mello fale isso, né? Mello não se debruçou na denúncia apresentada pela PGR, mas, após a apresentação da acusação pela PGR, na última quarta, o ex-ministro vai além em sua contrariedade. A Veja, ele não só reiterou que o Supremo não é competente para o caso, como afirmou que a Corte não deveria ser fracionada e, portanto, o julgamento da primeira turma seria um agravante no caso. Além de não ser julgado no Supremo, o Marco Aurélio acha que se fosse, pelo menos que fosse no pleno e não na primeira turma. Além dessas questões envolvendo Bolsonaro, a Veja também perguntou para o ex-ministro: o que o senhor pensa sobre o projeto de anistia que tramita no Congresso? Isso vai dar vontade dos representantes do povo, os deputados federais e do Senado. A anistia não é objeto de exame pelo judiciário. Só faltava essa, né? E depois pergunta: qual o risco do Supremo tomar o protagonismo em pautas que não seriam de sua competência? Corre a credibilidade do Supremo. Ele vai para a vitrine e se desgasta uma barbaridade. Eu, quando estava na bancada, eu dizia que quando o Supremo avança e entra em seara que não era dele, lançava um bumerangue que podia vir à própria testa. Eu sou a favor da autocontenção. É isso, né? Aí a Folha de São Paulo. Ontem a Folha não soltou nenhuma matéria polêmica, né? No horário das 11 horas. O Ranier não apareceu com suas matérias. Mas o Flávio Ferreira colocou a manchete, né? Ameaça do ministro, a Cid, abre brecha para contestar a delação que implicou Bolsonaro. É uma manchete que abala corações. Agora o que eu achei curioso foi o contexto da matéria. O Flávio Ferreira, o jornalista, ele conversou com 3 pessoas. Um é um advogado de Bolsonaro, que eu acho que não conta, porque ele não vai ter peso jurídico a dar uma opinião. Porque imagina o leitor. Ele vai levar a sério a opinião do advogado de Bolsonaro e falar: o advogado, ele está trabalhando em causa própria. O que ele falar não conta. Então, na verdade, essa matéria só conversou com 2 pessoas. Eu achava que, se você quer conversar com 2 pessoas, você pelo menos tem que se certificar que ambas são de diferentes espectros políticos. Não pessoas que pensam igual, porque senão 2 pessoas se transformam em uma só. E aí, diante de você vai ter uma matéria bem tendenciosa. Você já vai entender. Veja só. A conduta do ministro de dizer ao Cid que ele seria preso e familiares dele seriam investigados caso não contasse a verdade, tem provocado discussões sobre a atitude do magistrado e abriu margem para questionamentos pela defesa e aliados de Bolsonaro. Uma das pessoas que a Folha foi pedir a opinião jurídica foi o Marco Aurélio de Carvalho. E me perdoa, a opinião de Marco Aurélio de Carvalho, ela não vale nesse caso. Porque se a opinião do advogado de Bolsonaro
eu acho que não conta, porque ele está advogando em causa própria. A do Marco Aurélio Carvalho, ele está sempre advogando em prol do Lula. Sempre. É o grupo Prerrogativas. Como é que você pode levar a sério qualquer coisa que o Prerrogativas fala sobre Bolsonaro? É tipo quando o filho acredita que é bonito porque a mãe dele falou que ele era bonito, né? Mãe mente, sempre, né? Se a tua mãe falou que tu é bonito, não acredite. Principalmente se é feio, né? Normalmente isso é feio. Mas a sua mãe mente pra você. É tipo isso. Não dá pra levar a sério. Pai normalmente é até mais justo. Mas mãe passa um pano doido pros filhos. É um menino feio, todo caquete. Com a mãe. Nossa, como meu filho é bonito. Não leve a sério sua mãe. Sabe? Saiba se olhar no espelho. E tem amor próprio, óbvio, né? Não leve a sério sua mãe, que ela mente um pouco pra você. Mas enfim. Aí vai o Marco Aurélio de Carvalho. Diz que a conduta do ministro deve ser entendida como um alerta ao colaborador. Alerta. Só um alerta. Só um simples alerta. O que, segundo ele, é comum em audiências de colaboração premiada. Simples alerta. Esses alertas são protocolares, acontecem em todas as audiências. Embora eu seja crítico de alguns métodos e formas de conduzir do ministro, neste caso, há pessoas que estão sendo profundamente injustas ao fatiar a realidade para chegar a uma determinada conclusão. Estão construindo a fake news. Aí depois a Folha foi conversar com o professor de Direito Penal da FGV, integrante do Conselho de Prerrogativas do AB de São Paulo, Rogério Taffarello. Na audiência com o Cid, o ministro cometeu um excesso verbal, um gafe. Porém, não deve ser considerado um constrangimento ilegal. Aí, é o que eu falei, eu acho que a opinião... Eu não estou discutindo o saber jurídico dele, mas eu não sei. É difícil para mim, pessoa que está de fora, achar que essa opinião é 100% técnica. É porque, normalmente, quando eu vejo um nome, né, e se posiciona contra Bolsonaro, eu vou, sei lá, na rede social, pra ver se é uma pessoa que tem uma posição mais neutra, ou se é uma pessoa que tem uma posição determinada. Aí eu fui procurar ver se eu achava alguma rede social do senhor Rogério Taffarello. Ele tem uma rede social aberta, aí você vai ver as imagens. Ele não. Ele não, ou seja, ele não gosta de Bolsonaro. É da turma do hashtag Fica em Casa. E tem outras coisas lá. Então eu falo assim, rapaz, Marielle, tem pra mim que ele é petista. Ou pelo menos um cara 100% de esquerda. Anti-bolsonarista. Aí você entende como são as coisas? É que a típica matéria assim, não, juristas falam isso. Não, mas entrevistar juristas que já tem uma cisma contra Bolsonaro. Aí o outro lá era o advogado de Bolsonaro, né? Então, se eu não considero advogado de Bolsonaro, eu não posso considerar, me perdoe, o senhor Taffarello, que mete ali o ele não, e muito menos o Marco Aurélio de Carvalho, né? Mas vamos continuar. Ó a lenda, ó a lenda. Bolsonaro vai voltar em 2027 só para nomear o Aras. Pode anotar. Augusto Aras. Pode até anunciar na campanha, Bolsonaro. Na campanha. Ser eleito, já avisa. O Aras, se não puder indicar para PGR, bota ministro da Justiça e Segurança Pública. Só pra gente gritar. Cid diz em delação que Aras marcava reuniões diretamente com Bolsonaro. Não esperava menos. Por tudo que o Aras fez. Nosso petista na PGR, o blindador oficial da República, os petistas ficavam malucos, né? Gente, piadas à parte, vê como são as coisas, né? Em uma oitiva, em dezembro de 2024, Cid foi questionado sobre como era a relação entre Bolsonaro e Aras. Ele disse que normalmente era procurado por autoridades para marcar encontros com o então presidente, mas que o então procurador-geral da República falava diretamente com Bolsonaro. Aras e a Lindora encontravam com Bolsonaro rotineiramente, segundo Cid. O tenente-coronel disse que não participava das reuniões e não sabe o que era discutido. O presidente recebia na alvorada essas autoridades, não consigo dizer a periodicidade, mas ele recebia uma vez por mês. Não eram encontros periódicos, não. Eles iam lá como outras autoridades. Se encontrar com Bolsonaro por si só não é proibido, mas Bolsonaro era investigado. Quem diz isso aí é uma professora de direito da USP. Reuniões privadas destinadas a discutir inquéritos ou processos não são permitidas, especialmente considerando que Bolsonaro já era investigado. Quem disse que Bolsonaro estava falando dos inquéritos, processos, etc. Tem mesma coisa pra discutir, pô. Relaxa aí. Eu quero ver essa gritaria na hora que tem um jantar, que tem qualquer coisa aí, né? Gente muito poderosa, vocês batem a palma quando o Lula vai. À frente da... aí você vê, né? A raiva dessa gente sobre o Aras. À frente da PGR, Aras arquivou centenas de inquéritos contra Bolsonaro.
Ele engavetou pedidos de investigação sobre a postura de Bolsonaro durante o Fica em Casa, uso indevido da máquina pública e ataques ao sistema eleitoral. Eu acho que vocês entendem o que eram os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Eu acho que vocês também conseguem prever o que seria o uso indevido da máquina pública e eu tenho certeza absoluta que vocês sabem o que era a pesquisa de Bolsonaro, a postura de Bolsonaro durante o Fica em Casa. Você acha, o seu achismo, né? Você não é formado em direito, mas você acha que o Aras fez certo ou fez errado? E aí, o que você acha? Sabendo que a escolha de um PGR passa por escolher um procurador, né? O cara tem que ser um procurador, ter uns critérios, não pode ser qualquer pessoa. Você não é obrigado a escolher pela lista tríplice, mas tem uma lista lá pra você escolher. Foi uma das primeiras escolhas polêmicas de Bolsonaro e o povo jogou pedra. E talvez tenha sido a melhor escolha de Bolsonaro, né? O nosso grande Augusto Aras, o petista na PGR. E, gente, piadas à parte, e não é nem pra pegar no pé, não é pra pegar no pé também um pouquinho. O Visconde Sabugosa, ele participou de um debate com o Kataguiri em 2022. Na época, né? Se no Novo Testamento, Mário Frias, pra mim tá na sua melhor versão, eu prefiro o Sabugosa do Velho Testamento. O Sabugosa do Velho Testamento era um cara pé no chão, era um cara que não tinha princípios e valores, né? Era um vendido, era um cara que perdia de pé. Desculpa, era um cara que é melhor perder. Ele ganhava de 4. Ele ganhava de 4 no passado. Ele agora perde de pé. Ele ganhava de 4 antigamente, né? Aí, se liga aqui no que ele vai te comentar. O senhor Sabugosa queria ter colocado o Gonê como PGR, não o Aras. O Aras não era o candidato dele, não. Eu falei, o Gonê tá bom, rapaz. Só que além disso tem umas coisas curiosas. Ele vai falar sobre o processo de você nomear alguém, tanto para o Supremo quanto para a PGR. Escuta isso aqui, interessante. É interessante isso aqui mesmo. Salles, como é que você justifica, né, uma coisa que eu falei durante todo o debate, que você sequer citou, né, a nomeação de um petista para Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, um ex-assessor do Toffoli e um sujeito que votou a favor dos direitos políticos e da liberação do Lula, como Bolsonaro revivendo o Lula para ser o seu antagonista na eleição, na esperança desesperada de que as pessoas comparando o PT com ele vão achar ele o menos pior? Olha, as escolhas para quem está sentado na cadeira de presidente da República são feitas dentro do mundo real. Por exemplo, o meu candidato ao Supremo Tribunal Federal, pessoa com quem eu tenho, por quem eu tenho grande admiração, é o Ives Gandra da Silva Martins Filho, o Ives Gandra Filho. O meu candidato era ele. Mas os nomes que se avizinhavam para o Supremo eram os nomes que foram nomeados. Aliás, é importante lembrar que a discussão para nomes do Supremo, assim como a para a PGR, no caso do Aras que você citou, só passa no Senado aqueles nomes que o Senado quer. Portanto, as escolhas que são feitas são as escolhas dentro das alternativas pragmáticas. A minha visão para a PGR, por exemplo, era o procurador Paulo Gonet, mas foi escolhido o Augusto Aras. A minha visão para o Supremo Tribunal Federal era o Ives Gandra Filho, mas foi escolhido os outros dois. Portanto, essa é uma visão do governo, o governo, do presidente, das pessoas que o cercam, que negociam, por sua vez, com o Senado Federal. Você pode escolher nomes que são os melhores, eventualmente nomes que são impecáveis, como esses que eu citei aqui, mas que você chega lá no Senado e diz, olha, esse nome aqui não passa. Então, as escolhas que o governante tem que fazer dentro das condições normais, né, dentro da CNTP, você escolheu um nome melhor. Essa é uma questão simples. Os nomes que a classe política, sobretudo aquela do Senado, presidido pelo Alcolumbre ou pelo Rodrigo Pacheco, ambos do seu partido, o Pacheco era, né, do seu partido, são os nomes que eles escolheram, porque se eles não escolherem esses nomes, os nomes não passam. Então, infelizmente, a política real é isso. Infelizmente, a política real é isso. Sabugosa! Sabugosa! Você tá andando demais com o Saci Pererê, que é um mentiroso. E você também tá andando demais com o Curupira, o pé virou pra trás, tá andando de costa. Sabugosa, Sabugosa. Procura a Emília, a Dona Benta. Larga a cuca, Sabugosa. Rapaz, esse cara, assim, o nível de caráter desse cidadão é sem igual. Não, a política real é diferente, é o pragmatismo. Quando você chega lá, você tem que lidar com o mundo real. Aí chega agora, na maior cara de pau, tá aí, todo santo dia, dando indiretinha, agindo com cinismo, com seus amigos intergalácticos.
na emissora intergaláctica. Na verdade, ele participa de 2 emissoras intergalácticas. Não é mais um simples canal, é uma emissora intergaláctica. Fica malhando Bolsonaro dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Você vê como são as coisas? Ele conhecia como era o processo até 2 anos atrás. Até 2 anos atrás ele sabia como é que funcionava. Sabia como é que funcionava a sabatina. Sabia que a sabatina primeiro passava por uma CCJ, depois tinha que passar por um plenário. Sabia que precisava dos votos dos senadores, não é dos votos do apelo popular. O que aconteceu com Sabugosa, hein? Vocês conseguem compreender, gente, a quantidade de gente que está sendo ludibriada por pessoas como o Ricardo Salles? É ludibriada, estão sendo imbecilizadas. Quando eu falo para vocês que o movimento intergaláctico é a coisa mais burra que já apareceu na direita desde 2013, não é qualquer tipo de birra. Como é que eu posso chegar aqui para vocês e falar, eu defendo uma politização na direita? A direita cada vez se politizar mais, entender mais os processos. Você vê que o cara entendia os processos. E o tempo tá passando, o cara tá fazendo as pessoas desaprenderem. Estamos regredindo no tempo. O Petrópolis conservador faz várias críticas, mas tirando a parte de crítica, ele fala assim, ó, Salles deixa claro que compreende perfeitamente o pragmatismo político, demonstrava pleno conhecimento sobre o jogo de bastidores necessários para aprovar a indicação do Senado. Ele sabe como funcionam as eleições para a presença do Senado, sabe exatamente quais negociações são necessárias e ainda assim, ele insiste em vender uma narrativa mentirosa de princípios e valores inegociáveis. O que mais falta para o povo acordar? O rei tá nu. E agora, mesmo para quem não acompanha a política de perto, ficou evidente que Salles sempre soube da importância do pragmatismo, mas agora quer posar de purista. Porque ele precisa disso, tem que vender. O Partido Novo tem um plano. Eu ouvi da boca aí de gente graúda do partido. Sim, eles tentam falar comigo, né? Eu não nego ligação, não atendo. Sou gente ruim, não. O plano deles é botar 14 deputados. Por quê? Porque senão não tem acesso ao fundão. Salles vai ser como deputado federal. Você vai ver, ele vai desistir do Senado, ele vai vir como deputado federal. Pode anotar. Para ser puxador de voto de São Paulo. Pode anotar. Vai desistir, vai vir como puxador de voto. Ele pode esbravejar, falar que não. Vai sair, ele vai ficar até o último segundo como candidato ao Senado. Que é para continuar aparecendo na imprensa, ter pesquisa, valorizar o passe dele. Mas você vê, não tem condição, velho, uma coisa dessa. Voltando aqui, e já acabou o que tinha pra falar basicamente essa questão de denúncia? Porque o resto que teve no dia de ontem foi mais do mesmo. Na verdade, não sei nem se foi mais do mesmo. Assim, já tá chato. E eu tô começando a me questionar se o assunto vai chegar vivo segunda-feira. Ontem, a própria rede social, as pessoas já estavam falando de outros temas, já estavam falando da questão do ovo. E mil e um outros assuntos. O assunto tá perdendo apelo. E não é porque a direita não tem o que falar, é porque a imprensa não tem mais o que abordar. Foram tantos vazamentos ao longo do tempo, tudo foi sendo dito, e agora, assim, tá aparecendo mais críticas. As matérias, a quantidade de matéria que tá falando de umas horas é muito mais matéria de crítica, ou então assim, destaque. Ah, veja o momento do depoimento que o Cid falou isso. Tá, mas e aí? Muda o quê? Muda nada. Se não tiver um fato novo segunda-feira pra realimentar, esse assunto aí vai perder tração, viu? Aí vai ganhar atração daqui umas 2 semanas, quando o Bolsonaro, quando o Bolsonaro apresentar sua defesa, né? A turma do Braga Neto apresentar a defesa dele, meio que só isso aí. O assunto já tá perdendo tração. Ninguém aguenta mais falar de golpe, ninguém aguenta mais o Lula. Aí a turma do Estadão faz uma análise sobre isso. Janela para vencer polarização Lula-Bolsonaro nunca esteve tão aberta, mas vento sopra para a direita. O ano anterior ao pleito de 2026 inicia de uma maneira animadora para os que querem se ver livres da polarização entre Lula e Bolsonaro. O atual presidente amarga a sua pior avaliação entre os mandatos. Já Bolsonaro, tá aí, né? Alvo de uma denúncia, de um julgamento iminente. Neste contexto, pareceria óbvio existir algum movimento coordenado para fazer um nome capaz de vencê-los, mas está bem longe da realidade. A terceira via patina. O chamado centro político, aquele que estaria equidistante da esquerda lulista e da direita bolsonarista, não tem líder nem ensaio que possa se organizar em torno de uma alternativa palpável para a disputa. Há um esfacelamento interno, até mesmo das parcas tentativas que existiram com o objetivo de se dar robustez ao campo. Aí fala do PSD, MDB, Podemos, PSDB, tudo se esfarelando. O desafio maior, no entanto, é conseguir incorporar elementos do discurso bolsonarista
de maneira a dialogar com seu público, mesmo sem ter sua bênção definitiva de candidatura, para que não seja mais um figurante da polarização, assim como foram Dilma e Haddad em relação ao Lula, né? Tem que conseguir descolar do Bozo, sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Aí, a turma do Estadão dá um destaque pro Pablo Marçal. Segundo eles, conseguiu mais ou menos assim através de uma fórmula que, se não foi exitosa, no sentido de chegar à vitória, pelo menos indicou que é um caminho para isso. O episódio do Marçal, eu acho que não foi simplesmente por conta do Marçal. Eu acho que o Marçal só se tornou nome competitivo pela pura anuência, para ser muito bondoso, se não o incentivo de políticos, personalidades, jornalistas ou influenciadores da direita, que não só omitiram as estripulias do Marçal, né, as coisinhas que ele aprontava, como ainda jogava pra torcida. Né? Era uma operação abafa. Se não fosse isso, eu queria ver. Eu queria ver se os canais da direita desde o início mostrassem que era o Pablo Marçal. Se deputadozinho, senadorzinho, todo mundo aí falasse que era Pablo Marçal. Queria ver se ele tinha ganhado o corpo. Não tinha de jeito nenhum. De jeito nenhum. O empresário goiano absorveu o antipetismo e o conservadorismo religioso comportamental das falas bolsonaristas, mas enfrentou Bolsonaro, Tarcísio e Ricardo Nunes de uma maneira inteligente. Qual era a maneira? Mirando os alvos mais fracos e preservando Bolsonaro. Então ele batia assim, mas fingia que apoiava Bolsonaro. É a mesma técnica que está sendo utilizada no presente momento, né? Críticas. O Brasil precisa de um Bukele. Não estou falando mal de Bolsonaro. Estou falando que precisa de um Bukele, né? Deus está vendo o que está acontecendo nas redes sociais. Aí depois ele, falando sobre isso, ele fala na direita. Quando você olha para a esquerda, a situação ainda é mais catastrófica. Por quê? Ciro Gomes terminou com 3%. Eduardo Leite, caos, né? Fora a gestão atabalhoada que está tendo dentro da catástrofe, lá de maio do ano passado. A cooptação de Simone Tebet para o governo, não dá, né? Virou petista total. As múltiplas desistências de Luciano Huck e da Atena, ninguém mais bota fé. Enfim, tudo isso fez com que essas alternativas ou polarização, que dialogam mais com a esquerda, estejam praticamente solapadas. O Helder Barbalho, muito aprovado no seu estado, vai presidir a COP30, poderia representar o campo, mas ninguém acha que ele trairia Lula. Ainda mais porque o irmão dele é ministro. Enfim, o centro, caso queira se livrar da polarização lulo-bolsonarista, neste momento, precisa olhar para a direita. A vitória na política, por vezes, se dá indiretamente. Uma nova ordem no Brasil passa pelo fim da polarização e, para os defensores dessa causa, é fundamental sair do dogma ideológico e jogar a política real. Ninguém mais acha que tem como mudar a esquerda. Só, assim, condições minimamente normais, né? Porque o Brasil não é nada normal. Então, no Brasil, sempre pode dar esquerda no final do dia, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Aí, vê só. Aqui eu queria... Isso aqui tivesse acontecido ontem mais cedo, anteontem, eu tava no vídeo ontem. Não é pra elogiar o Ciro Nogueira, não. Não é pra elogiar o Ciro Nogueira. É pra, mais uma vez, falar do seu Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, que querem ser os candidatos da direita e não abrem a boca sobre a normalidade que o Brasil vive. Se Bolsonaro não pudesse, Ciro Nogueira ver filhos como opção para 2026. Cara, não é possível. O Zema devia ter vergonha. Como é que o Zema, que se diz direitoso, consegue ter, sabe, menos respeito por Bolsonaro do que o Ciro Nogueira, pô? Gente, isso aqui não é nenhum mérito do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira só não é burro. Eu não tenho que dar nenhum parabéns pro Ciro Nogueira, não. Eu só tenho que perguntar como é que o Zema consegue ser burro desse jeito. Burro não, né? Às vezes é proposital. Do outro lado, tu olha pra esquerda. Tem uma festa aí, Edinho Silva tentando se viabilizar para ser o presidente do partido. Aí levaram lá José Aníbal, ex-PSDB. Agora no MDB, né? E tá perto do BTG, seu Nelson Jobim. E o Edinho Silva tá lá. Olha, temos que ter aqui a união, centro, com a esquerda. Até o Palocci tava na festa, né? O Palocci sei que teve uma decisão muito boa aí a favor dele, no âmbito da Lava Jato, proferida pelo ministro Dias Toffoli nas últimas 48 horas. Notícia no Brasil todo. Mas não ganhou muito destaque, até o timing das coisas, né? O Brasil discutindo a denúncia de Bolsonaro e aí surge
Anulação de umas coisas aí contra o Palocci. Ô Palocci sortudo, viu? Se escondeu atrás da a cortina de fumaça chamada Bolsonaro. Coincidências. Coincidências. Aí você vê, ao outro, o nome. Eu até botei ali, né? Parceiro do Marçal, garoto propaganda da BYD, apoiador de Bets e tá em silêncio também sobre a normalidade brasileira. Mas não, mas o Gustavo Lima já é candidato a presidente. Eu até entendo ele não falar nada da normalidade democrática do Brasil. Mas, gente, numa boa. Gustavo Lima, com seu jeito de ser o embaixador, que consegue falar para vários e vários públicos, será que ele não podia abrir a boca para falar, sei lá, da anistia para mais pessoas? Da importância, explicar o que está acontecendo, contar sobre um caso, falar que não é sobre ser direita e esquerda, sobre dosimetria, os capazes no Brasil de novo. Custa. Custa falar sobre anistia? Mas quer ser presidente da República, se não quer ser senador. E a turma acha a coisa mais normal do mundo. Justiça Eleitoral condena Marçal a 8 anos de inelegibilidade. E eu voto com o relator aqui, o Bruno Porto. Ele fala, ó, odeio esse cara com certeza, mas é mais uma decisão absurda. Eu venho batendo na alteração da lei da inelegibilidade nesse trecho do abuso de poder político e econômico. Esse trecho é uma ferramenta de perseguição contra a direita e de livre interpretação dos tribunais. Aí, dá um bisu nisso daqui, o Pavanato. Amanda Pascoal, uma vereadora da diversidade aí, pediu cassação do Pavanato após chamá-la de biologicamente homem. Então você é um fóbico, né? E aí, se o processo for aprovado em todas as instâncias, ele perde o mandato, fica inelegível por 8 anos, conforme a lei da ficha limpa. Porque falou que ela é um homem biológico. Olha só, 8 anos de inelegibilidade, porque falou que é homem biológico. Então, veja como é uma lei meio tensa. A Yatsuki fala assim, é justo alguém correr o risco de ser cassado por constatar que homem é homem e ficar inelegível por 8 anos, baseado na lei da ficha limpa? Analisar como essa lei está sendo instrumentalizada deveria ser feita de modo frio e imparcial. Hoje, olhando para a história, a aplicação da lei da ficha limpa, os eventos, hoje eu começo a entender que eu acho que não é bacana você dar nenhum poder para o judiciário. Da mesma forma que a gente dá risada e até acha engraçado, né? E acho que aplaude quando o Vance chega lá na Europa e fala assim, ó, essa democracia de vocês tá sendo abalada. Porque, sei lá, os russos foram lá e contrataram os disparos em massa de mensagem e a democracia tá em risco. A tua democracia não é tão forte assim. Vai deixar que o judiciário cancele a eleição. Então, da mesma forma, se a gente quer uma democracia forte, cabe ao judiciário falar quem pode e quem não pode concorrer à eleição. Sei lá. Reflexões que eu venho fazendo, né? E tem um professor aí que a direita respeitava, não sei, existem hoje tantas divergências, mas tu vai falar muito de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, em determinado momento, ele falava que a Bíblia era um livro muito completo, no sentido que todas as histórias humanas possíveis já estavam lá escritas. Tudo que você pensar tem algum exemplo que você pode tirar da Bíblia. E aí, quando você pensa na Bíblia, você vê que o povo, em determinado momento, pode escolher, né? Jesus ou Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Se isso acontecer de novo, mas é o povo, né? A gente tem que dar chance aí. O povo escolheu o Barrabás, não escolheu? Com apoio do judiciário, né? Não escolheu o Lula, então... No final do dia, eu fico me perguntando, será que essa lei da ficha limpa realmente serve? Ou não só está sendo instrumentalizada, politicamente falando? Outra coisa para mim que deixa claro que num país minimamente normal, não tem como a direita vencer mais. Quem é mais das antigas? Vocês lembram lá atrás, quando saiu um relatório, anos atrás, era esquerda ainda, do Banco Santander, falando que, ó, governo Dilma aí, rapaz, tá meio ruim. Lembra da história do Santander, que foi o maior rebuliço? Pois bem, a turma do Santander apareceu nos últimos dias falando que com a mudança de regime, a bolsa pode valorizar 45%. Vai vendo. Aí, gritaria, né? A turma esquerda já acusou o golpe. Pois bem, mercado quer Tarcísio na urna em 2026, mas Lula ainda é forte, diz banqueiro. A Renato fala, rapaz, o mercado ignora completamente o caos que o país está mergulhado. Trata o caso de Bolsonaro com a maior normalidade. E quando resolve se manifestar é para isso? Para isso.
Aí não dá, né? Você vê. Supremo quer Bolsonaro na cadeia para obrigar para Tarcísio. Foi o mesmo com o Lula em 2018. Estão fechando o jogo e seus dois candidatos, Haddad e Tarcísio. Os candidatos do rentismo. E aqui não dá nada contra Tarcísio, nem a favor. É só você ver, né? Olha quais são as preocupações do chamado mercado. Pois bem, já vi que o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu esperava. Mas vamos lá. Ontem, o nosso flautista de Genebra, que está em Nova York, por alguma razão, escreve: Estados Unidos encerra um projeto no Brasil que cita direitos humanos e crise ecológica. Eu falei, mas nossa, quando eu li essa matéria, eu já tinha separado esse material dele mesmo, de dias atrás. Já estava pra gente falar disso. E ele solta uma matéria do que ele falou 11 dias atrás. Um projeto realizado no Brasil e financiado por recursos americanos é cancelado por fazer referências a termos como direitos dos humanos, promoção de justiça social, gênero e crise ecológica. No e-mail enviado a um dos acadêmicos que fazia parte da iniciativa, a entidade Fulbright, uma instituição que por décadas vem distribuindo recursos para pesquisadores no Brasil e todo mundo, explicou que uma pesquisa da Universidade Federal de Minas havia sido extinta. Você nem, o conteúdo já entendeu, né? É lacração de esquerda. Pessoas financiadas pela Fulbright. Às vezes financiada para quê? Às vezes para criar um consenso na academia. Pois bem, dias atrás, o seu Jamil Chad, ele já tinha comentado sobre isso. E comentado sobre a Fulbright. E vale a pena prestar atenção nisso. Este caso é curioso, Jamil Chad. Jamil Chad. No chat errado. Jamil Chad. Cadê Jamil Chad? Ah, bom. Deixa eu dar pausa aqui e pegar o vídeo. Pra não demorar. Pera aí. Voltei. Mafinha apagou o tweet. Mas eu achei o vídeo na íntegra. Que tem 10 minutos. Mas já achei o ponto certo. Ainda bem que eu pausei. Tive que ir lá no YouTube encontrar. Olha o que o Jamil falava, né? 10 de fevereiro. A data original. Com o que é colocado aqui como a ideologia progressista. Então, olha só o que aconteceu. Bolsistas brasileiros que recebem algum tipo de recursos de uma entidade que se chama Fulbright. Fulbright existe no Brasil desde 1957, para vocês terem uma ideia, dando bolsas de estudo a pessoas no Brasil, justamente para poder ampliar os seus estudos, ampliar as suas pesquisas. No caso dos últimos anos, tem dado, inclusive, uma atenção especial à questão climática no Brasil, isso com dinheiro americano, e agora esses pesquisadores, é isso que eu trago na minha matéria, esses pesquisadores foram orientados pelos financiadores americanos a cortar alguns termos das suas pesquisas. Desde 1957 operando no Brasil, tu acha que a Fulbright tá do teu lado? Nos últimos anos, inclusive, assim, né? Só tem dinheiro, o cara te paga pra tu produzir estudos que vão se encaixar numa meta narrativa. Vai vendo. Quando eu vi esse nome, Fulbright, eu falei, eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi esse nome de uma pessoa que eu não gosto. Eu não tenho nenhum tipo de apreço. Quem é, rapaz? O Filipinho. O Filipinho da Quest. E não é que ele é apenas um bolsista da Fulbright. Ele faz parte da diretoria. Ele é do board do Fulbright Brasil. Olha só, olha a Quest, que está sempre fazendo pesquisas de opinião, às vezes, muitas vezes para moldar. Você faz aquela pesquisa, e aí, você é a favor ou contra a anistia? Depende do resultado, aí sai a notícia, né? Brasileiros é contra a anistia. Só para utilizar, né? Rapaz, olha quem tá na Fulbright, né? Só que não para por aí. Isso aqui a gente já comentou em vídeo. Comentamos o vídeo antes de ser moda, né? Era dezembro do ano passado. Não tinha cortado o dinheiro da Osage, não tinha cortado o dinheiro do NED, não tinha cortado o dinheiro da Fulbright. E um comentário da Gringa Brasília. E aí eu fui atrás, porque eu tinha certeza que a Gringa Brasília, ela já tinha falado dessa Fulbright no passado. Pois bem. Olha quem também escreve aí. Quem é bolsista da Fulbright, né? Quem é bolsista ali, ó? Fulbright Garantia, bolsista. Um garoto que tá ali, né, membro do Washington Brasil Office. Vocês conhecem, né? Washington Brasil Office. Participou de todas as reuniões entre as ONGs e
a Fundação Perseu Abramo do PT com o Partido Democrata em 2022 para salvar a democracia brasileira. Essa postagem de junho de 2024. E Trump, ó, cortou o dinheirinho da Fulbright. Cortou o dinheirinho. Jamil tá louco. Aí eu fui atrás. Vai ter acadêmico da Fulbright, né? Ela bota a CIA na Amazônia. O programa especial do Fulbright para a Amazônia deixa bem claro qual é o seu objetivo: fazer pesquisas e ações que irão influenciar a legislação da Amazônia. Ó, eu te dou dinheiro se tu fizer uma pesquisa que vai ajudar a modificar as leis na Amazônia. O Jamil falou, né? Nos últimos anos, está investindo muito dinheiro nas questões climáticas. Aí tá ali, né? E ó, ações de pesquisas orientadas para influenciar policies, né? Posições políticas. Mas veja só. E quando é que esse programa ia acabar? Dezembro de 2024. Tava prevendo aí que o Biden ia perder, né? Falou, ó, vamos ver, qual coisa a gente cria um novo programa. Melhor do que a gente colocar o programa até 2025, o Trump ir lá e cortar o dinheirinho. Olha a Fulbright. Olha a Fulbright. Obrigado, Trump. Aí eu continuo olhando. 2021. Essa é mais interessante, tem que dar um contexto. Pesquisa não vai ter Copa. Christopher Gaffney, Comitê Popular do Rio, Programa Fulbright. Pois bem, o nome que chamou a atenção por estar presente desde o Fórum Social Urbano 2010 e em diversos outros pontos da pesquisa é o acadêmico Christopher Gaffney, um geógrafo que veio para o Brasil em 2009 através do programa Fulbright para pesquisar os impactos dos mega-eventos no Rio de Janeiro. A gente já fez um dossiê sobre isso, o dossiê se chama Agentes Ford, falamos sobre como o bolo surge, me baseou bastante na trilha da gringa brasileira sobre o que foi o Não Vai Ter Copa. Não vai achando que a campanha do não foi por 20 centavos, seu negócio orgânico. Não cai nessa conversa mole. Teve muita coisa por trás. E tinha uma turma aí para estudar exatamente isso, né? Os impactos das mega manifestações. E aqui agora faz mais sentido, né? Programa Fulbright. Vê só. Aqui no Brasil, Christopher Gaffney, além de ser militante do Comitê Popular da Copa, colaborando na produção dos dossiês, foi também uma das vozes mais ativas contra a Copa do Mundo e presença constante na mídia. Pode ser só coincidência, mas é no mínimo curioso que esse programa Fulbright, do governo americano, que trouxe Gaffney ao Brasil, tem algumas controvérsias no passado quando foi acusado de usar acadêmicos para espionagem exterior. O cara saiu no The Guardian, na Fox Sports, na Transparência Internacional e ABC News, falando, o que estamos vendo no Brasil é que as condições de vida das pessoas pioraram muito com as preparações para a Copa do Mundo. Ou seja, notícias que saíram no Brasil e do mundo para falar mal do Brasil. Aí na época, como estava todo mundo puto da vida com a Dilma, o povo deixa passar batido. Mas hoje que vocês entendem muito bem aquela matéria, né? É justo o Bolsonaro ser perseguido, vírgula, dizem especialistas. Esse é o tipo de especialista que aparece na mídia brasileira. E Trump, ó, cortou o dinheirinho. Só que não paramos por aqui. Antes de a gente falar de outra coisa, fazer uma viagem no tempo, se Trump corta de um lado, o Al Gore quer formar líderes contra mudanças climáticas no Brasil. E você vê que é a mesma linha, por exemplo, aí do Fulbright na Amazônia. O Al Gore tem um projeto, Climate Reality Report, né, climático, para treinamentos no Brasil para formar novos líderes contra mudanças climáticas. O objetivo é capacitar participantes e fomentar uma rede de contatos para atuar em temas climáticos e pressionar governos locais a agirem. Né? Lobby. Aí veja. Dias atrás, o senhor Cláudio Dantas foi atrás de olhar os gastos dos assessores de emendas do PSOL e viu que a Arita Hilton, ela usou emendas para pagar uma ONG que assessora, a ABONG, que é a Organização em Defesa dos Direitos e Bens Comuns, enfim, né? E aí, entre outras coisas, essa emenda, 1,5 milhão, era para financiar ações de advocacy e colaboração com a Frente Parlamentar Mista. Na justificativa, alega-se que a parceria com a ABONG é para promover a cidadania, defender direitos do arco-íris em todo o Brasil por meio da formação política, fortalecimento organizacional e advocacy. Advocacy é tipo uso do judiciário meio que para fazer uma espécie de lobby, né? Você usa, entrar com ações, faz mil uma coisa para você tentar avançar com suas agendas. Aí, rapaz, no início de fevereiro, o Dom Lancelotti, ele já não tinha ido lá no site de uma das ONGs aí, né, que é parceira da ABONG. A ABONG aí, que a senhora Erika Hilton está ajudando. Pois bem, que é a abglt.org. Pois bem,
Essa ABGLT, ela é afiliada à BONG, a outras, Washington Brasil Office, né? Acabou de falar dele. E quando você vai no site da ABONG mesmo, que é que a Erika Hilton ajudou com suas emendas, né? A BONG mesmo, quando você vê, é parceira, né? Tem como agência de cooperação, não só o Bill Gates, Fundação Ford e a nossa gloriosa, o SAID. Está cada vez mais conhecida do povo brasileiro. Aí, nesse mesmo momento lá no Twitter, eu tô passando e eu vejo essa thread que eu tinha deixado salvo. 2 de fevereiro. Erika Veiga, eu gosto dessa menina, viu? Cava cada coisa. Ela foi atrás de uma história, que eu conhecia essa história. Eu conheço essa história. Só que eu não sabia que a USAID podia ter envolvimento com ela. Igreja Católica acusa, em maio de 67, a USAID de tentar subornar bispos brasileiros para que concordassem com o programa de esterilização de mulheres no norte e nordeste do país com o objetivo de despovoar a Amazônia. Tá ali a matéria. Deixa lá o link, né, do Jornal do Comércio, de 9 de maio de 1967. Eu conheço essa história. Eu conheço essa história, né? Arcebispo confirma que o USAID quis subornar. Dom José Marcos, bispo de Santo André, gostaria de conhecer em seus detalhes todos os segredos da USAID no campo das aplicações de verbas. Pede, aspas de novo, devasso nas contas da repartição americana para se conhecer a verdade no caso de esterilização das mulheres brasileiras. Diante da denúncia, o general Dirceu Nogueira viajou para Belém, levando instruções especiais do Ministério do Exército para apuração das denúncias de esterilização por meio de DIU, à época denominada de Serpentina. É por esse nome que eu conheço o caso da Serpentina. Os círculos militares acompanhavam com preocupação as notícias sobre o caso. Né? Jornal do Maranhão, 14 de maio de 67. Foram universitários goianos os primeiros a denunciar o uso do DIU através de organizações estrangeiras, visando conter a expansão demográfica brasileira. Ao tomar conhecimento do caso, o deputado federal Benedito Ferreira, do Arena, levantou a questão em meados de abril de 67, provocando o surgimento de novas e mais graves notícias sobre prática idêntica na Amazônia e no Nordeste. Correio da Manhã, 24 de maio de 67. E onde é que eu vi esse caso? Aí temos que voltar no tempo. Episódio 1410. Lá estávamos nós falando do Instituto Hudson. Não é do Edson Hudson, é do Instituto Hudson, é Mancan. Nesse episódio, olha como são as coisas. Eu até abro depois o PowerPoint dele. A gente começava o 1410, 4 de setembro de 2023. Falando da USAID. Mulheres e jovens comunidades indígenas com profunda conexão com a natureza tornaram-se defensores dos direitos territoriais no Brasil por meio de um projeto da USAID. A USAID já estava em nossas vidas. Já estava lá. E aí, um amigo meu, e por isso que acabou virando dossiê do Instituto Hudson, ele me mandou essa imagem de um livro que falava do Instituto Hudson e ele me perguntou, que era a história dos Grandes Lagos. Pô, tu já viu isso daí nas tuas pesquisas? Aí eu lembro que eu mandei isso aqui pra ele como resposta. Rapaz, ó, não faço ideia do que é o Instituto Hudson, mas quando eu pesquisei sobre o Clube de Roma, o nome do Hermancan apareceu. Em diversos momentos. E apareceu mesmo, em diversos momentos. Tava lá, Hermancan. E foi para lá dos Grandes Lagos, né? Fazer um lago na Amazônia, dividir a Amazônia, mais tentativa de internacionalização. Enfim. Nesse mesmo episódio do Instituto Hudson, ali, né? Martins quer pacificação para a defesa da Amazônia, Hermancan, tudo mais. Aqui é só um dos prêmios da época que a gente utilizou. Aí o que essa matéria falava? O senador Mário Martins, que esteve nos Estados Unidos durante 3 meses na qualidade de observador do Congresso junto à delegação brasileira na Assembleia da ONU, regressou profundamente sobressaltado com o interesse de alguns círculos do governo americano e de extensas camadas da elite dirigente para a Amazônia. Costa e Silva, no sentido de que promova a pacificação do país para que o regime assim internamente fortalecido possa resistir à cobiça que se desenvolve em torno da Amazônia e pressões externas contra a política do café solúvel, dos fretes marítimos da energia nuclear. Hermancan elaborou um minucioso plano sobre a Amazônia, em conjunto, preconiza inclusive a limitação da taxa de natalidade do Brasil. Vai vendo. Deixa eu ver se dá para ver a data. 15 de dezembro de 67. O mesmo ano de 67 dá o SAID aí, né? Aí começava, né? Esterilização de mulheres na região amazônica. Nesse episódio, lá estava nós. Cidade de Santos, 17 de dezembro de 1967. Ultimamente,
A imprensa tem noticiado uma série de fatos graves, como os contrabandos de ouro e pedras preciosas e minerais estratégicos da Amazônia para os países vizinhos e daí para as grandes potências. Também a questão da esterilização em massa. Região de Goiás, feita por elementos religiosos, e agora o escândalo das compras de terra no norte de Goiás, na região mais rica de manganês e ferro, quase na divisa com a Venezuela e a Guiana. Tá todo mundo comentando sobre esse caso da serpentina. 25 de fevereiro de 68. Novas notícias estão surgindo sobre atividades suspeitas de missionários estrangeiros na Amazônia. Das colunas dos jornais, essas notícias atravessaram para CPIs na Câmara Federal e em várias assembleias estaduais. As primeiras acusações foram sobre a campanha de esterilização de mulheres de nossa Hinterlândia induzidas ao uso de serpentina. E ainda recentemente, representante do Brasil, do Instituto Hudson. Como se vê, há uma convergência de fatos: esterilização em massa, estudos hidrográficos, pesquisas mineralógicas e geológicas. Todos os caminhos levam na mesma direção. Aí só para pegar a notícia de ontem, antes de voltar lá pro vídeo. Ministro da Saúde, Nízia, não tem um cartãozinho da tomar, completo. Pô, Nízia, você não é a favor da ciência? Mas vamos lá, vamos voltar nesse 1410. Olha que curioso, Às vezes a gente realmente está na pista certa há um bom tempo, e às vezes a gente nem toma realmente ciência do que está rolando. Essa questão da Alceide no Brasil é muito séria. Tava aqui, ó. A gente começava o vídeo falando do Lira, pauta verde, aumento gasolinal da gasolina, combustível do futuro. Aí a gente falava, o Hermancan aparecia no dossiê do Clube de Roma nessa notícia, que falava do Clube de Roma. Falava de gente aqui que vendia Apocalipse, e aparecia não só o Clube de Roma, que está aqui de verdinho, como o Hermancan nessa notícia. Aí sei que a gente falava Instituto Hudson, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Aí a gente falava de várias coisas, falava da questão aqui, da serpentina, que agora a gente vê que a Alceide também estava envolvida nisso. Que curioso. Para, no final do vídeo, a gente falar do Hermancan, como ele tem um papel na construção do Klaus Schwab, como inclusive o Klaus Schwab levou os caras do Clube de Roma lá no Fórum Econômico. Isso aqui é do site oficial deles, quando você pega o anuário. 1973, o terceiro Fórum Econômico Mundial, a turma do Clube de Roma estava lá. Aí a gente voltava para o início do vídeo para mostrar a mesma coisa da Alceide, e aí o que a gente relembrava, Observatório do Clima. Exatamente aqui o card da gringa Brasília, que foi criado pelo Alceide. Então, tempo passa, o tempo voa, você vê que algumas coisas que acontecem no Brasil não são aleatórias. Do mesmo jeito que a Fulbright, que o Jean Michel falou, está de 1957. 1957 a Fulbright, patrocinando acadêmicos, para promover que tipo de estudo? Eu acho que não é o tipo que vocês defendem. A Alceide está aí há quantos e quantos anos? Eu não sei o que Trump vai fazer pelo Brasil, se vai fazer alguma coisa. Mas o simples fato do Trump cortar a verba, o Alceide, NED, Fulbright, todo esse organismo, gente, ninguém quer ajudar o Brasil. É papo mole, é conversa furada. Sabe? País X quer ajudar. Não, que mano é parceria? O Brasil está isolado no final do dia. Talvez agora até não, com essa nova administração. Assim que ao longo dos anos e nas próximas décadas, sempre que você vê algum papo de, olha, a França vai distribuir bolsas de estudo, desconfie. Desconfie. Por que a França iria dar bolsa de estudo no Brasil? Por que a Inglaterra daria bolsa de estudo no Brasil? Qual é o interesse? Por que não dá para o povo deles? Eles são bonzinhos? Não, isso não existe. Obrigado, Trump. Obrigado, Trump. Sem saber, você está ajudando demais o Brasil e a soberania nacional. Enfim, se vocês forem cavar esse caso da serpentina mesmo a fundo, a quantidade de coisas que vocês vão achar, a Erika fez algumas threads sobre isso, mas eu só queria mostrar para não deixar esse assunto morrer e relembrar mais uma vez que já existe um projeto de lei que tenta controlar a entrada de dinheiro internacional no país. Eu espero que nesse ano de 2025 a direita brasileira dê uma prioridade nisso, porque vocês estão vendo, todo esse dinheiro ele só está sendo utilizado para promover agendas que vocês não defendem. Esse dinheiro está sendo utilizado para financiar pessoas que perseguem vocês. Vamos cortar esse dinheiro, gente. Uma medida concreta. Essa tem chance de avançar, a gente fazer um gol mesmo concreto, mudar pro resto das vidas, fazer algo similar
ao que foi o fim do imposto sindical obrigatório. Olha o que era o Brasil antes e depois do imposto sindical obrigatório. É a chance. Vamos limitar o dinheiro internacional que entra no Brasil. Internamente não pode fazer nada. Os banqueiros aí que precisam dar dinheiro não podem fazer nada. Mas dinheiro internacional, Soros, Fundação Ford, precisa de um freio. Tem que dar um freio. Por hora é isso. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. E se for meu trabalhinho, quiser um pouco mais, né? Você pode estar no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé de inscrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com. Se quiser ver a história do Instituto Hudson, a gente tá lá escrito no mês de setembro de 2023. Tem um capítulo inteiro dedicado. Instituto Hudson. A gente comenta sobre isso. Os que a gente comentou na época em vídeo, tá tudo lá, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. E por hora é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!